E nos Estados Unidos, vamos falar da situação com a Venezuela. Isso porque o presidente Donald Trump fez novas ameaças e disse que os ataques por terra vão começar a acontecer. Priscila Yazbek, não está me cheirando ameaça não. Agora parece que é para valer e o ditador Nicolás Maduro já sentiu a pressão. Se fala inclusive em um regime posterior à queda dele. Exatamente, Uribe. Planos, inclusive, que vêm sendo discutidos pelo governo americano, com a líder de oposição, Maria Corina Machado, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz nessa semana. Então, movimentações acontecendo nesse sentido e Donald Trump, mais uma vez, repetindo que pode fazer ataques por terra. Ele começou a falar sobre isso mais diretamente na semana passada e nessa semana ele repetiu isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então ele vem falando muito sobre fazer esses ataques por terra. Também nesta semana, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro com quase 2 milhões de barris de petróleo que o governo americano alega que estaria levando petróleo sancionado para o Irã, para grupos terroristas no Irã, mas inclusive uma reportagem do The New York Times desse sábado fala que documentos obtidos com fontes do governo venezuelano comprovam que esse navio, na verdade, estava levando petróleo para Cuba. Há um acordo entre Cuba e Venezuela com fornecimento de petróleo, também fornecimento de medicamentos por parte de Cuba. Então, há controvérsias nessa versão do governo americano sobre essa interceptação. E o próprio governo de Nicolás Maduro, do ditador venezuelano, disse que o governo Trump estaria iniciando uma era de pirataria no Caribe e comparou a ação dos Estados Unidos ao filme Piratas do Caribe. E ele não está sozinho nessa crítica. Também Gustavo Petro, presidente da Colômbia, disse que há uma nova era de pirataria na região do Caribe. Ele também falou sobre potências estrangeiras que tentam influenciar alguns países e falou, inclusive, que os governos autoritários na América Latina nunca precisaram de interferência externa para conseguir resolver os seus problemas, que a própria população consegue resolver isso. Então, fazendo duras críticas, mais uma vez, ao governo de Donald Trump. E Donald Trump foi questionado se novas interceptações podem acontecer. Ele não descartou essa possibilidade, assim como a sua secretária de imprensa também já não havia descartado essa hipótese nessa semana. E fontes do governo americano que conversaram nos bastidores com jornalistas da CNN, também da agência de notícias Reuters, falaram inclusive sobre a intenção do governo Trump em continuar com essas interceptações para fazer uma pressão ainda maior sobre o regime de Maduro, não só uma pressão militar, mas agora também uma pressão econômica, o que pode atingir em cheio o regime de Nicolás Maduro. A percepção, Uribe, para finalizar, é que Donald Trump foi longe demais com toda essa mobilização, com o maior porta-aviões do mundo, com um submarino nuclear, e que agora, se ele recuar sem a saída de Nicolás Maduro, sem derrubar o regime de Nicolás Maduro, isso pode ser visto como uma grande mobilização realizada à toa pelo presidente americano, e é por isso que alguns analistas aqui estão dizendo que sim, que Donald Trump vai tentar escalar essa tensão e vai tentar a todo custo tirar Nicolás Maduro do poder. Eu volto com você.